Esperar gravando para iniciar? Ótimo. Bom dia, estamos aqui iniciando a banca de defesa do TCC da formanda aluna Leda Maria de Souza Alves, cujo título é Racismo no Contexto Formativo, Formação Cultural e Prática Docente. A banca é formada pela professora doutora Silvana Alves, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus CPTL, e pela professora mestra Cíntia Aguiar, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também, campus Campo Grande, e pela professora Juliane Ferreira, que é também mestra doutoranda, as duas são doutorandas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e já atuam como professoras, mesmo no ensino superior, em outras áreas, né? Muito prazer, teremos a dinâmica de a lei da presença de 15, como não temos muito público, só temos o Juliano, que acredito seja o companheiro, então já deve ter lido o texto, ou já sabe, já deve ter escutado as lamúrias suas há muito tempo, né, coitado. Então a Leda terá de 10 a 15 minutos para apresentar o seu texto, o seu TCC, iniciaremos com a professora, em respeito os mais antigos da academia, né, a professora Silvana, não os mais velhos, né, e depois vamos para a professora Cíntia ou professora Juliane. Vocês podem tirar um para o ímpar aí, quem começa primeiro, e tanto faz para mim, né, as duas têm o meu respeito. E a professora Silvana terá seu tempo 10 a 15 minutos também de arguição, a Leda responde, depois a Cíntia ao mesmo tempo igual, a Leda responde, depois a Juliane, e deliberamos os 4 professores. Leda, por favor. Muito obrigada, bom dia, né? Preliminarmente, eu gostaria de cumprimentar a nossa eminente banca, né, professora Silvana, Cíntia, Juliane, em especial o professor Christian, né, que de maneira direta e indireta contribuiu tão grandemente para o nascimento do presente trabalho, o grupo de pesquisa EduForp, né, na qual o trabalho foi gestado. Gostaria de cumprimentar também a todos os demais presentes. Feitas tais considerações, o título escolhido foi Racismo no Contexto Formativo, Formação Cultural e Prática Docente, tendo como palavra-chave cotidiano e contexto escolar, tensões étnicas e raciais e formação cultural. O presente trabalho, ele partiu de uma inquietação particular minha, né? Neste trabalho, ele será importante para mim pensar na minha própria existência. Posso descrever meu interesse pessoal pelo tema por ser uma mulher negra em uma sociedade estruturalmente racista, né, e por uma inquietação particular de como um indivíduo pode se sentir superior ao outro apenas por característica física, né, e pelo racismo estar enraizado a ponto de falas, né, racistas ser consideradas normais. De maneira introdutória, né, neste estudo são consideradas as questões relacionadas ao comportamento do professor diante de atitudes de racismo, refletir, né, sobre um aspecto que considero relevante por sua influência no trabalho docente, né, busco trazer elementos para pensarmos na importância da formação cultural dos professores de modo geral. Né, na minha opinião, abordar a formação cultural de professores, né, é dar espaço a um tema que, por sua importância, né, deveria ter sido incorporado ao discurso e prática daqueles que almejam a melhoria da qualidade da educação. Então, eu busco trazer elementos, né, para pensarmos a importância dessa formação, em particularmente daqueles que trabalham na educação. Tendo como objetivo central refletir a partir da autobiografia sobre alguns mecanismos dos racismos no cotidiano, no contexto escolar. Será que eu, enquanto professora dos anos iniciais, possuo formação para lidar com esse tema? Né? Quais aspectos sociais que influenciam na formação da personalidade racista na infância?
Como objetivo específico, foram investigar as manifestações racistas entre os estudantes, procurar entender os motivos que levam à desvalorização da igualdade racial, e refletir acerca do comportamento dos docentes diante de situações de racismo. Minha experiência nos anos iniciais, né, mostra diversos tipos de preconceito e discriminação racial que se manifestaram de maneira explícita, né? Foi possível presenciar falas e situações racistas, excludentes, né, como brincadeiras que visivelmente constrange o outro, a desvalorização da estética negra, expressões carregadas de uma carga racista, né, e termos pejorativos. Então, no trabalho, ele apresenta 2 relatos, né, que a partir deles eu faço uma análise dos impactos que essas práticas racistas podem causar, né, a baixa autoestima, problemas emocionais, a construção negativa da identidade, a autoaceitação, né, foram abordados no trabalho. Então, eu trouxe os relatos, né, para dialogarmos rapidinho. Né, o primeiro foi numa escola pública, na turma de alfabetização, né, do primeiro ano. Em um certo momento, uma criança chegou até mim, né, sentou ao meu lado, toda contente, porque a mãe havia alisado o cabelo e trançado, né, ela me relatou que estava com muitos piolhos, por isso estava com um penteado diferente, e por algum motivo, ela queria justificar o fato e demonstrar de que maneira estava o cabelo dela antes, né, e desse modo ela utilizou como exemplo o meu. Né, a criança começou a olhar meu cabelo, passar a mão, em seguida ela disse que antes da mãe arrumá-la, ela estava com o cabelo todo emborrachado e sujo, igual o meu. No momento que ela me disse, eu não tive reação, né? Fiquei completamente surpresa, intrigada com a fala dela e me fez refletir, né, sobre essa prioridade dessa estimulação, dessa valorização, notada principalmente nessa turma, cuja a preocupação principal com a estética é estimulada desde pequena pela família, né, e por meio da verbalização e aspiração de ter o cabelo liso. Né, e uma criança de 6 anos vira para você e te fala isso, te desestrutura totalmente. Né, e o que fazer? E de que maneira fazer essa intervenção? Né? Então, o professor, ele deve ter um repertório suficiente e amplo, né, para que, à medida que surgem situações que ele possa compreender, né, que surgem essas situações, ele possa compreender e organizar, né, para ser encaminhado. Porque nós, como professores em formação, né, não aprendemos a lidar com essa situação em sala de aula. Né? Já o segundo relato foi numa turma de segundo ano, né, no contraturno, numa escola privada, né, uma estudante veio até mim e me disse que uma colega estava triste e que ela queria ficar sozinha. Eu chamei ela para conversar, ela me disse que o menino não queria ser amigo dela porque não gostava da cor de pele dela. Né? Nesse caso, eu tomei a iniciativa, conversei com o garoto, aí eu passei a situação responsável para a professora, né, responsável pela turma, e não foram tomadas nenhuma providências, né, alegando que era uma discussão de criança, que eles já estavam de bem. Bom, ao compreender que a formação cultural nos possibilita ser melhores professores e melhores pessoas e realizar um trabalho mediante a consciência e pela intencionalidade, nesse sentido, cabe, né, lutar por uma formação cultural permanente, que não restrita a um ou outro momento da formação profissional, né, mas que se estenda desde a infância, né, e que vá se ampliando e aprofundando à medida que nos desenvolvemos. Né, pensar em uma escola que tenha a sua atuação fundada na criação
de processo de aprimoração e objetivação da cultura, né, em todas as dimensões, é essencial para que novas gerações sejam enriquecidas pelo patrimônio cultural. E é importante também que para professores e professoras, né, e para a escola que se formam possam ter assegurado essa formação, né, que lhe permita entender a amplitude do seu trabalho e dar a cada criança a possibilidade de compreender o mundo, as pessoas e a si mesma. Né, tendo em vista as questões referenciadas, o transcorrer do trabalho, ele se deu mediante a leitura e análise de obras que tratam, né, sobre o assunto, de autores amplamente reconhecidos na literatura específica, né, há mais as leis da LDB e as leis federais, né. Para sistematizar, tem uma passagem, né, do Monanga que nos diz que não existe lei no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes preconceituosas existentes na cabeça das pessoas. Né, atitudes essas que provenientes do sistema cultural de toda a sociedade humana. Né? No entanto, creio que a educação é capaz, né, de oferecer tanto ao jovem quanto ao adulto a possibilidade de questionar, né, e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridades entre os grupos, né? Tem outra passagem também, que é da Elaine Cavaleiro, que descreve como devemos pensar em uma educação, né? Uma educação reconhece a existência do problema racial na sociedade, busca compreender uma reflexão sobre o racismo no cotidiano escolar, repudiar qualquer atitude preconceituosa e discriminatória na sociedade, no espaço escolar, né? Não desprezar as diversidades presentes no ambiente escolar, ensinar as crianças, aos adolescentes, a história crítica sobre os diferentes grupos que constituíam a história brasileira, né? Buscar de maneira que contribui para a eliminação do eurocentrismo no currículo escolar, né, pensar meios e formas de educar para o reconhecimento positivo da diversidade racial e elaborar ações que possibilitam o fortalecimento da autoaceitação. E acredita-se, né, que a partir da compreensão dos mecanismos racistas, pode-se criar caminhos, né, para uma sociedade menos desigual e equínime, que assuma a luta antirracista em todos os âmbitos, a começar pela educação das infâncias, né? Devemos questionar a nossa formação profissional, né, como eu fiz, né, para agir ético diante de diversidade étnico-cultural, com suas diversas formas de manifestação, né? A escola, além de educar, cabe o cuidar, né, das mediações que visam assegurar a proteção e a implementação dos direitos das crianças, né? Eu, mais uma vez, afirmo que a docência, ela é a da área da educação, é carregada de subjetividade, e por isso não visa, a partir de um relato autobiográfico, a solução definitiva para as questões, né, que surgem nas interações cotidianas no processo educativo. Pelo contrário, o propósito é envolver-se numa contemplação pensativa e reflexiva, procurando compreender situações e dar um novo significado. É importante pensarmos em uma educação que respeite e integre conhecimentos e atribuições culturais, né, essenciais, uma educação que valorize a diversidade, as diferenças presentes em nossas famílias, escolas, países, né? E para finalizar, o trabalho dá subsídio ao prosseguimento do pré-projeto de mestrado, né? Não só trabalhar a formação cultural, mas também o letramento racial, né? E as perspectivas das relações étnicos raciais na educação antirracista. Bom, essas foram as minhas considerações. Aguardo de vocês. Obrigada. Obrigado, Leda. Obrigado por ficar no tempo. Passo imediatamente a palavra à professora Silvana.
Por favor, professora Silvana. Oi, Leda. Christian, primeiro eu quero agradecer, Christian, pela oportunidade de estar participando aqui da banca. Professora Cíntia, professora Juliane. O Juliano está aqui também, né, na sala. E, Leda, eu quero dizer que foi um prazer ler seu trabalho, né, acompanhei aí sua trajetória no curso de pedagogia e sei do quanto você desempenha bem, né, o trabalho que você faz na escola, principalmente na escola professora Odeia. Sei também que esse tema para você é um tema muito importante, né, algo que você viu essa motivação nisso, e no dia a dia, nas discussões, nas reflexões teóricas, nas discussões do programa Residência Pedagógica, do qual você faz parte, você deixa isso muito claro, né? Então, você tem esse olhar mais cuidadoso para essas práticas, buscando realmente umas práticas mais inclusivas. Então, você está de parabéns. E seu trabalho é um trabalho gostoso de ler, né? Você vem trazendo aí esse aparato teórico, desenvolve os estudos com a base no aporte cultural, né? Que é algo que fui caminhando, tentando já de acordo com o que o professor Cristian já vem desenvolvendo, que é esse aspecto cultural da formação, né? E eu vi que você trouxe ali dois relatos, né? E sei que existem muitos outros, né? Esse relato poderia ser desmembrado, né? Em várias outras questões. Então, eu quero te parabenizar, assim, pelo trabalho. Então, agora aqui, alguns apontamentos que eu fiz, no sentido de, talvez, deixar mais claro para o leitor, né? E eu fui acompanhando o texto e fui acompanhando a sua fala. Você trouxe isso bem pontual, assim, na sua apresentação. Então, na sua apresentação, você coloca o seu objetivo geral é esse, os objetivos específicos é esse, bem pontual, né? E lá no texto, quando a gente busca, né, eu até reli, quando você foi falando, eu voltei nele aqui, né? Lá faltou ela dizer, deixar claro isso que ela apontou lá, está nos slides, colocar ali no texto. É uma coisa que eu senti falta, né, de ter claro, tanto no resumo, como na introdução. Você fala da relevância, você fala como você vai fazer, mas dizer, olha, o objetivo é esse, tem as perguntas que você fez, né, você lançou as perguntas ali, os objetivos específicos esses. Até porque você, no seu trabalho, você dá conta desses objetivos específicos que você lançou. Então, você tinha um deles, né, como as contribuições para você, como né, já futura professora, como formanda do curso de pedagogia, e a outro objetivo específico que você citou era a respeito essa questão teórica que você fez, né? Então, você compreende ele. E lá nas suas considerações finais, uma vez que você anuncia ele ali na introdução, porque deve ficar claro, porque mesmo tendo um resumo, tem que ter a introdução também, porque o resumo ele pode ser lido independente do texto em si, né? Você coloca no texto, nas considerações finais você vê, conforme anunciado e tal. Meu objetivo foi você cumprir isso, sabe? Só para ficar mais coeso, assim, mais didático para quem está lendo, né? Porque acho que é um trabalho que vai ser lido, lido e lido. E tem que ser, né? E tem que ser. Então, é no sentido de contribuir. A questão como se fala assim, a docência, a formação cultural, será que essa formação, né, a gente consegue essa formação cultural? Eu fiquei pensando também, Christian, enquanto professores, sabe, até que ponto a gente está contribuindo também para dar esse amparo, né, cultural, histórico, né, nesse sentido, sabe, que o nosso curso de pedagogia, o que mais que nós poderíamos fazer? Fiquei pensando também no curso. E digo também, Leda, que às vezes a gente coloca muitas questões para o curso dar conta, nosso curso tem 4 anos, né? Só para a gente pensar um pouco. Essa formação cultural, ela vem sendo, é uma formação humana, né? Desde que a criança nasce, ela vem passando. Então, nós, às vezes, a gente coloca muita carga para nós, e eu já me coloco também nesse contexto, mas, gente, como que a gente vai desconstruir algo que foi durante tanto tempo, no processo de escolarização, de formação humana, né, de existência desse sujeito, né, dessa pessoa. Mas é claro que no curso de formação de professores de pedagogia é um tema muito caro mesmo, né, porque são esses professores que estarão trabalhando com essas crianças desde a mais tenra idade delas, né?
As crianças vão para a educação infantil com 4, 6 meses, né? E fica na instituição, depois vão para o fundamental, médio, então eles estarão com professores no seu dia a dia. Eu acho que é algo que você leva, você traz esse apontamento lá no final do texto da Cavalheiro, onde ela cita 8 pontos. Eu acho que esses 8 pontos, né, é uma coisa que, nossa, isso aí deveria ser uma regra, né, para todos os PPPs, todas as formações, que isso fosse discutido, não só no dia 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, mas que isso perpasse todos os projetos, os planejamentos, né, e realmente, viu um caso em que você percebe, né, uma criança está sendo vítima de uma discriminação, de um racismo, parar, falar, explicar, trabalhar e não ignorar, né? Porque a legislação, aí você trouxe, né, os apontamentos do Langa, dizendo que não existe lei capaz disso. Mas que bom que existe lei, né, para que as pessoas parem, reflitam, né, e que a lei tem que acontecer, né, ela tem que ser. Só que a lei, ela é fria, né, a lei é fria, ela é estática, ela está lá. Então, a lei, ela vai se fazendo no nosso cotidiano, por meio de nós, pessoas, humanos, né? Porque a lei está no papel, mas a gente tem que fazer com que essa lei realmente, né, aconteça. Nós é que vamos dar materialidade para ela. Então, é nisso que você chama atenção também no seu trabalho, para a importância dessa formação, né? Essa formação cultural, eu diria essa formação humana. Então, é mais nesse sentido, as considerações que eu trouxe, e para finalizar, uma questão que eu vi lá no seu trabalho, te compensa você voltar lá, quando você se fala do cabelo tal, cabelo trançado, tem um desvio de escrita ali, né? Corrigida, aí vem aquele desvio de escrita, acho que é só, não sei se eu vi em outro aspecto, mas nesse que eu anotei aqui para falar para você. Então, demais, Christian, eu só tenho a elogiar e agradecer pela leitura, né? Por dizer que é um tema muito relevante. Queria eu que não houvesse necessidade de discutir esse tema, né? Mas há necessidade de discutir, sim. A nossa sociedade vem mostrando cada vez mais essa necessidade, e nós temos esse espaço garantido nas instituições. Com o professor Christian, isso vem dar uma alavancada no curso, né? Porque ele discute isso muito bem, ele mostra, ele traz os temas, ele traz os teóricos, ele traz os teóricos mesmo, ele não fica só no teórico que lê o teórico, né? Ele traz os teóricos aqui para esses debates. Então, o PPGE está de parabéns, e eu penso, e assim, acho que tem que aproveitar mesmo esse momento, que você siga aí no seu caminho, no seu mestrado, que você continue divulgando esses trabalhos, Leda. Eu sei que falar da história, eu me arrepio, porque a minha história também tem muito disso, né? Não é fácil. Eu vi, nossa, uma pesquisa, nossa, legal. Eu acho que autobiográfica, você pode estar aprofundando ela no mestrado, porque aqui é um TCC, né? É um trabalho de conclusão de curso e um TCC, né? De graduação. No mestrado você vai aprofundar e no doutorado mais, né? E você está em boas mãos, pelas mãos do Cristo que tem esse conhecimento, né? Eu gostaria de ter o fôlego, a metade do fôlego que o Christian tem, para trazer essas discussões com esses teóricos tão vivos. Eu não consigo acompanhar tudo, eu fico mais nas práticas pedagógicas, mas leio o que ele faz, né? E parabenizo. Então, essa é a minha contribuição, e parabéns para você, Christian, principalmente, tá? Por levar esse tema, motivar a Leda, e Leda pela escrita. Parabéns. Obrigado, professora Silvana, é um prazer tê-la como companheira, né, parceira, conselheira, de vez em quando eu sou muito explosivo, né, Silvana chama, vem cá, vamos fazer assim, tá tudo certo. Vou quebrar um pouco o protocolo, Leda, porque temos uma mãe na banca, como todos nós somos, mães e pais, mas as crianças estão saindo da escola daqui a pouco, então, gostaria que se a Juliane pudesse fazer a arguição, Cíntia, se não se importa, ela faz a arguição e a Leda responde um combo, né? Porque tem umas questões importantes que a professora Silvana apontou, que realmente eu acho que tem que retomar uma delas, pelo menos eu acho importante ouvir você falar, né? Porque uma coisa é a exigência da escrita, etc. Então, trazer um pouco de humanidade para esse momento também é fundamental. A gente, talvez, nessa sua fala, encontraríamos mais elementos do que na escrita. Tá bem? Por favor, professora Juliane. Oi, bom dia, Aleda, bom dia, professora Silvana, um prazer te conhecer, bom dia, Cíntia, novamente, bom dia, professor Christian. Então, um trabalho muito bom de ler,
mas muito triste, né, de saber que isso acontece, que isso ainda acontece cotidianamente. Eu sinto muito, né, uma violência que eu não passei, mas eu sou solidária, né, no que eu puder fazer enquanto uma pessoa humana. É um trabalho que tem várias coisas importantes, muito relevante, assim como a professora Silvana já falou, tem várias coisas que ela já mencionou, que eu vou só repetir para pontuar no que a gente, para contribuir com o seu trabalho, tá? São algumas páginas, depois eu vou mandar para você, se você quiser também, para a gente poder trabalhar no texto melhor, até para você esse trabalho eu acho que deve ir para frente, ele é um potencial, um trabalho de mestrado, doutorado, né? Então, parabéns. Vou pontuar aqui rapidinho, por exemplo, no resumo, você explicitou bem claramente a problemática do seu trabalho, né, que é o racismo no cotidiano escolar. Você trouxe os objetivos, que é refletir os mecanismos racistas. Você trouxe a metodologia de uma forma mais abrangente, né, mais simplificada, né, como tem que ser um resumo. E você termina com uma reflexão sobre a importância de questionar a atuação profissional para agir eticamente diante da diversidade étnico-cultural. Eu tiraria algumas partes, né, porque o resumo está muito longo, pararia ali em infâncias, do restante eu acho que poderia colocar na introdução, mas tá, o resumo, para mim, tá contento. Na introdução, você também, né, traz conceitos, né, que são importantes, mas precisaria, para trazer melhor explicitado, né, você fala que você vai fazer uma narrativa autobiográfica, e eu não te conheço. Então, ao ler o texto, a partir de quem? Biografia de quem? Né? Quem é a Leda? Você fala brevemente sobre o seu trabalho, brevemente que você está numa escola, que você está trabalhando, inclusive eu fiquei chocada, 10 horas, você está 4 horas numa escola de manhã, 6 horas à tarde, falei, meu Deus, coitada, muito tempo, né? Traz isso de uma maneira, né, mais... trazer isso melhor explicado, né, a partir de quem é essa pessoa que está falando, a partir dessa, qual é a biografia, né? Depois, atentando-se aos seus, aqui nas sugestões, né, da introdução, vou dizer assim, brevemente, que ele traz os elementos importantes, né, para uma introdução, você traz a contextualização e a justificativa, mas para um trabalho melhor, acadêmico, TCC, e posteriormente para você apresentar isso como uma dissertação, eu sugiro, né, que você refine a contextualização desse problema, fornecendo dados, informações específicas para evidenciar a prevalência da discriminação racial na sociedade. Estou lendo o que eu escrevi aqui. Você pode incluir, por exemplo, eventos históricos, estatísticas de eventos históricos que justifiquem, né, essa sua inquietação, para além daquilo que você traz do seu relato, né? Os objetivos, para eles serem como a professora falou, eu vi isso na sua apresentação, mas no texto, os objetivos específicos, eles não estão elencados, né? Então, quais são as questões específicas que você pretende abordar? Qual contribuição desse tema que você traz para fazer uma melhor compreensão, né, do seu trabalho? Sobre a relevância, eu acredito que você tem que reforçar a relevância desse tema, destacar por que é crucial abordar essas informações, por que é crucial trabalhar essa formação cultural e conceituar o que é essa formação cultural, porque quando a gente fala em formação cultural, ele vai para vários eixos, né? Trazer melhor explicitado qual é a referência teórica, porque você cita brevemente alguns teóricos,
mas na sua metodologia, o seu referencial teórico, ele fica subentendido, né? Organizar o texto para uma melhor coesão, atentar também à ortografia, a BNT em algumas partes, eu anotei tudinho, vou te mandar, né? Explicitar a metodologia, enfim. Nas considerações finais, eu percebi que não está reafirmado, né, os seus objetivos, né? Você não trazer melhor, reafirmar os objetivos, né? Para uma definição mais, uma revisão da literatura, citar você cita uma referência, mas ali na conclusão eu senti que precisava traz mais assim o que você usou de revisão, né? Qual foi a sua revisão teórica, quais foram as metodologias, a metodologia que você utilizou na conclusão, os resultados, né? O texto, ele está abordando, sim, a necessidade de repensar a prática docente, destaca a importância da educação antirracista, mas eu fiquei numa curiosidade, que você faz uma pergunta lá na introdução, será que eu, enquanto professora, estou apta a trabalhar, sou formada, eu tenho formação cultural para isso? E ao longo do texto eu não senti que você respondeu essa pergunta, né? Que você diz, não estamos, você quer fazer uma reflexão, isso eu entendo, mas você traz um relato autobiográfico, aí você diz que passou, como conversou com o aluno, mas eu não senti ali a resposta para a sua própria pergunta, né? Eu acho que, no geral é isso, tá? Você traz um trabalho, de novo, muito importante, relevante, potente, seu trabalho tem continuidade, e só tenho a agradecer por participar da sua banca, é um trabalho triste de constatar que isso existe, e parabéns pela sua coragem em trazer, porque eu acredito que não seja fácil ter que ficar revivendo, né, todas essas violências que você vive, e falar sobre isso. Então, no mais, é isso que eu tenho a dizer, que eu tenho a contribuir, e eu vou deixar meu e-mail também, e depois eu mando para você as sugestões, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professor Christian. Obrigado, professor Juliane, né? Leda, não se assuste, nem tudo é para ser feito agora. Isso é uma leitura pontual, fundamental, né? Que só tende a te ajudar, assim como a professora Silvana falou, para ir para frente, entendeu? Por isso a seriedade com que a Juliane leu o trabalho, né? Para te potencializar. Quando o trabalho dá muito o que falar, é porque o trabalho é bom. Se não falam nada, das duas, uma, ou te desconsidera, o trabalho é muito ruim. Então, imediatamente passo a palavra para a professora Cíntia, que é também doutoranda, mestra em educação, e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Por favor, Cíntia. E Leda anotou algumas questões, senão eu tenho aqui anotado, eu te retomo para você não escapar da banca, né? A crítica é dura, mas é fraterna. Melhor apanhar em casa do que na rua. Enfim, frases feitas que eu tinha que escutar a vida toda ao longo da minha formação. Gente, me ouvem bem? Bom dia a todos, todas. Todas, né? Nós estamos mais mulheres aqui, então bom dia a todas. Prazer, professora Silvana, conhecê-la. Juliane, bom dia de novo, né? A gente está desde a hora que acordou juntas aqui, nesse espaço. Professor Christian, né? Que ele não gosta do professor. Juliano e Leda, né? Primeiro agradecer o convite, a confiança da Leda e do Christian, né? Para compor essa banca e fazer essa leitura atenta, né? Desse artigo. Leda, eu acho que assim, muito do que a professora Silvana colocou e que a professora Juliane colocou, eu concordo, muito mesmo, assim, em alguns aspectos. E eu não vou me ater a eles, já que elas já falaram, vou falar o que ainda não foi dito aqui, tá? Primeiro, eu acho que você apresenta uma abordagem muito relevante sobre o racismo nesse contexto educacional.
Você propõe uma reflexão sobre a formação cultural e a prática docente para lidar com esse desafio. E só de você propor essa reflexão, ele já mostra a potência do seu trabalho, né, do seu esforço e da sua escrita. Eu acho que as palavras-chave que você destacou, elas estão de acordo com o seu texto. Diferente do que a Juliane colocou, eu sou do time que resumo tem que ser grande mesmo. Mas não grande de ficar sendo repetitivo. Eu acho que ele precisa ser objetivo. E pensando em considerações mesmo em relação a que, quando alguém procura um trabalho sobre racismo, por exemplo, o seu trabalho precisa aparecer nessas buscas, sabe? Então, tem não só as palavras-chave que você usa, não é só ela que vai dizer, não é só o título ou a palavra-chave, o que tem dentro do seu resumo também define a busca quando alguém vai procurar um trabalho sobre racismo. E aí, nesse ponto, eu acho que você poderia ser mais objetiva, de colocar esse contexto mesmo, quais são os seus objetivos, quem são as pessoas com quem você está dialogando, né? Porque quando a gente vai procurar, por exemplo, se eu estou trabalhando com formação cultural e eu quero um artigo que fale sobre racismo, eu não consigo chegar em você, porque as palavras que estão no seu resumo, elas não refletem isso. Então, eu acho que a gente tinha que fazer, sabe, esse movimento de ser mais objetiva e mais intencional mesmo, que as pessoas, na hora que procuram um trabalho sobre formação cultural e sobre racismo, elas cheguem em você. Isso inclui também a questão da autobiografia, que às vezes as pessoas procuram trabalhos autobiográficos e isso precisa estar muito bem amarradinho no seu resumo, porque o resumo ele é a sua vitrine. Todo mundo vai sair nos resultados de busca das pessoas. Se elas vão usar ou não o seu trabalho, como um par de discussão, por exemplo, é muito definido a partir do seu resumo. Então, eu daria muita atenção para ele nesse sentido, tá? De colocar palavras, ser mais objetiva, colocar umas palavras-chave que realmente falem do que é que você está colocando aqui. Porque o seu trabalho é muito potente, ele é muito importante. Mas para que ele seja amplamente lido e discutido e utilizado como parte de discussão, seu resumo é fundamental. Então, eu daria essa atenção um pouco maior, sabe? De colocar tudo que você fez bonitinho, para que ele saia nos resultados de pesquisa das pessoas que também estão discutindo racismo, ou que estão discutindo questões autobiográficas, ou que estão discutindo formação cultural, enfim, para que ele apareça ali. Em relação ao tema, eu acho que você escolheu um tema que é muito importante, né? E é o que a professora Silvana e a professora Juliane falou, né? É muito doloroso quando a gente vai lendo os relatos e a forma até como que você teve que lidar com isso. E a gente, enquanto professora, né, da educação básica também, já vi várias coisas acontecendo conforme você relatou, e realmente, às vezes a gente se questiona, será mesmo que eu estou preparada para lidar com isso dessa forma? Será que a forma que eu lidei com essa situação naquele momento, ela realmente foi formativa, né, para aqueles alunos ali em questão? E eu achei isso muito potente, mas eu não achei resposta para isso no seu texto, sabe? Então, eu senti falta disso. Acho que você foi muito tímida nas suas conclusões, sabe? Nos seus resultados. Você tem muita coisa para dizer, mas no final você começou a fazer aproximações. Eu espero que seja assim. Acho que você foi muito tímida e você deveria ser mais incisiva mesmo, sabe? De falar, olha, é isso aqui. Você está falando de autobiografia, então você tem um lugar de fala para defender sua ideia, inclusive. E por ser um trabalho que é seu, é a sua opinião. Se alguém acha que não tá bom, a pessoa vai ter que fazer um trabalho, calçar o seu sapato, sabe? Fazer o seu caminho para refutar a sua ideia. Então, eu acho que você foi muito tímida. Você deveria retomar ali aquela conclusão e colocar mais ali a Leda. O que você acha? Realmente faz diferença? Como é que isso, essas questões todas, está fazendo você, como uma pessoa que está sendo formada para uma licenciatura, pensar essas questões?
E ter a sua fala nesse contexto vai ajudar outras pessoas a pensar essas questões, sabe? Então, acho que você foi muito tímida nesse sentido. Mas é uma manifestação, né? O racismo como um todo, essa manifestação estrutural que a gente tem, então a gente precisa... a gente não pode ser tímido na hora de enfrentar, sabe? Você levantou o tema, então vamos sustentar, vamos defender mesmo, vamos colocar ali os pingos nos is, que é o que a gente, nesse momento, não dá para ser tímida, sabe? Então, acho que você deveria pegar essas conclusões suas e colocar a Leda ali. Nesse processo todo, de tudo o que você passou, de toda essa escrita, de tudo que você leu, e agora? O que a gente faz? Né? Então, também fica de sugestão, tá? Não coloque como eu sou obrigada a fazer nada. Você discute com o seu orientador. E eu acho que o seu texto oferece uma contribuição muito significativa, porque evidencia os mecanismos que perpetuam o racismo e, principalmente em instituições educacionais, a gente sabe que ali é um lugar que isso acontece muito. E também ele vai promover essa reflexão, né, sobre essa formação cultural da prática docente. E realmente, como a professora Silvana falou, é um tema muito caro, né, porque tudo coloca na conta do professor e nem tudo ele vai dar conta. Não é a escola que vai dar conta de tudo, porém, a escola é esse espaço que reflete a sociedade. Então, a gente também tem um papel muito importante. É uma linha muito tênue. Então, o seu trabalho ele vai trazer essa potência para isso. Eu vi que você citou vários autores renomados, demonstra assim, uma base teórica sólida. E eu concordo com a Juliane nesse momento de que você não é muito clara sobre a questão com quem você está dialogando. Então, acho que isso seria um ponto para você repensar. Metodologicamente falando, você aborda, né, adota uma abordagem crítica e reflexiva e destaca, né, a participação dos envolvidos ali na construção dessas práticas pedagógicas. Mas você não explicita essa metodologia, assim, ela não está bem estruturada, sabe? Mas, para o estudo que você fez, eu acho que é uma abordagem válida, essa questão de ter essa abordagem crítica e reflexiva sobre. E, por se tratar, né, de um trabalho de conclusão de curso, eu acho que atende os requisitos básicos de uma pesquisa em formação inicial. Vou deixar outros pontos que eu coloquei aqui, depois eu te mando esse documento, tá? Não vou me ater a tudo, mas eu coloquei aqui as páginas, os lugares todos certinhos para você verificar. Questão de revisão de formatação, de linguística, eu acho que tem que ter um refinamento ainda antes de você fazer essa entrega final, porque isso aqui vai, né, ficar num banco de dados aí disponível para as pessoas, então acho que vale fazer essa revisão, tá? Tanto de linguística quanto de formatação. Eu traria a sua questão, seu problema de pesquisa, ali na introdução, sabe? Para ficar mais claro para o leitor o que é que você está querendo dizer. E aí, nesse momento, eu senti falta de uma coisa, a autobiografia. O que é isso, sabe? O campo da autobiografia, ele é muito amplo. Existem várias formas de se fazer autobiografia. E eu acho que uma nota de rodapé com o conceito do que é para você resolveria isso. Porque existe um campo específico para isso e existem várias formas de se fazer autobiografia. E falar de si é uma delas, mas existem metodologias, inclusive a autobiografia ela é considerada como método em alguns estudos. Então, acho que colocar uma notinha ali para dizer o que é para você é importante. E deixa eu ver o que mais que já não foi dito aqui. A questão da metodologia, né? Já falei. Aí, sobre a análise dos resultados, eu coloquei aqui para você trazer essa reflexão sobre como esses mecanismos do racismo no cotidiano, no contexto da escola, eles se concretizam ali. Você trouxe alguns exemplos na sua autobiografia, né? No relato biográfico. Mas a reflexão sobre isso eu não consegui ver, sabe? Você trouxe alguns textos que falam sobre, mas eu senti falta da Leda, sabe? O que é que essa reflexão sobre esses mecanismos
esse fechamento, sabe? É muito isso que a professora Silvana colocou. Eu tenho esses objetivos aqui, eu estou citando eles no começo, aqui na introdução. Lá no final eu vou retomar e falar, olha, atendi isso, a crítica é essa, sabe? Eu senti falta dessa leda aqui. E deixa eu ver o que mais. Sobre eu incluiria no final, talvez, quais são as implicações práticas dos resultados do seu estudo, sabe? Por exemplo, que intervenção você colocaria, né, para essa formação cultural da prática docente para lidar com racismo na escola? E eu acho que é aqui que talvez a Leda entre, sabe? Porque a gente está levantando um problema e não está apontando nenhum possível caminho. E talvez seja esse seu problema de pesquisa para o mestrado. Né? Quais caminhos a gente pode adotar a partir daí, a partir da minha vivência, da minha reflexão, da minha autobiografia, daquilo que eu vivi? O que eu posso fazer a partir disso? Né? E você coloca que é possível criar caminhos, né, para combater o racismo na educação, mas quais são eles? O que você acha que é? Tem algum? Não tem? Acho que tem umas perguntas que você levanta e que elas não são respondidas, sabe? Acho que você deveria dar uma atenção um pouquinho para isso. E no mais, deixa eu ver, destacar no final as contribuições que o seu trabalho trouxe e sugerir, sabe, direções para pesquisas futuras. Coisas que você não conseguiu fazer, sabe? Porque a gente tem disso também. Abre-se muitas possibilidades quando a gente começa a fazer. Então, o que é que você, nesse percurso, viu que você não conseguiu fazer? Deixa isso como indicação para pesquisa futura, sabe? Por exemplo, ouvir as crianças, uma coisa que talvez, né, um trabalho empírico, enfim, um trabalho de campo, que movimento é esse que você fez que pode, né, gerar coisas que você não conseguiu responder? É interessante deixar também. E é isso, né? Eu acho que o seu trabalho contribui muito significativamente, né, para a discussão sobre o racismo na educação e ressalta também essa necessidade, né, dessa formação cultural na prática docente antirracista, que esse é um tema que muito me interessa, né? É um tema que eu tenho também batido nessa tecla, e de que a gente precisa discutir a formação cultural com professores, sim, na primeira infância, sim, né? E o seu trabalho, ele reflete muito isso, essa importância da gente investir, né, e reestruturar os nossos cursos, né? A gente esse ano aí fez o aniversário de 20 anos, né, da lei, que inclui, né, a discussão da cultura afro-brasileira, africana, indígena, nos nossos documentos, então é muito recente, e mesmo com 20 anos, a gente ainda não tem pessoas dentro das nossas universidades ocupando esses espaços e falando sobre isso, né? A gente tem pouquíssimas pessoas, né, assim, Mato Grosso do Sul é o segundo maior estado do país com a presença de indígenas, e eu nunca tive um professor indígena na minha formação, na graduação, no mestrado, no doutorado. Não existe essa pessoa dentro do programa de pós-graduação na UFMS, que é o estado onde eles estão mais presentes, né? Professores negros, tanto na graduação como na pós. Então, a gente ainda vê que esse tema ele é muito fundamental discutir, né? A gente precisa dessas pessoas dentro da universidade, não discutindo só esse tema, mas a gente precisa dessa representatividade, né? Então, é um tema que é realmente fundamental. Eu sou suspeita para falar. As sugestões que eu trouxe para você é só para fortalecer, sabe, a sua discussão, para ficar mais robusto o seu trabalho, para que ele seja publicado em revistas, sabe? Porque aí na revista a gente tem aí uma estrutura que precisa atender. E para ele ser publicado, acho que a gente precisa mexer nesses quesitos, mas ele não, de maneira alguma, ele implica ou desmerece o seu trabalho, tudo que você construiu até aqui, tá? Para uma publicação numa revista que eu recomendo fortemente,
Acho que a gente precisa fazer uma estruturação um pouco mais clara e organizada, sabe? Incluir, assim, essas sessões bem bonitinhas de o que é introdução, o que é fundamentação, o que é metodologia, quais são os resultados, qual a discussão que você faz, qual que é a conclusão desse trabalho, sabe? E, no mais, isso só reafirma a relevância do seu trabalho mesmo, do seu esforço na produção desse conhecimento sobre esse tema. E parabéns pela coragem, parabéns pela escrita, parabéns pela trajetória. Ter uma mulher negra hoje aqui defendendo um trabalho de conclusão de curso nessa universidade é uma vitória. E eu fico muito feliz de participar desse momento. Obrigada. Obrigado, né, Cíntia, a leitura também atenciosa, assim como da professora Silvana, como da professora Juliane. Leda, tem vários pontos, né, mas como o trabalho é nosso, eu assumo os erros que foram apontados e as limitações, mas também nem tudo precisa ser atendido, tá? O que a Cíntia, a professora Silvana, a Juliane falaram, é mais para mostrar o quão o trabalho é forte. Então, agora, dentro disso tudo, gostaria que você se posicionasse, né, por algumas questões que foram colocadas, acho que é importante a banca te ouvir também, agora, por favor. Muito obrigada, né, pelas considerações. Referente aos erros, eu relendo, né, o texto, o trabalho, eu encontrei alguns erros de ortografias, realmente, né, que já foram ajustados. As falas, muito obrigado de verdade. Assim, quando a gente escreve, entrega, acho que está razoável, né? Mas é muito bom ouvir, né, de outras pessoas para a gente parar e reler novamente, né, com outro olhar, né? Todas as considerações que tiver ao meu alcance serão feitas, né? Eu vou, né, escrever mais sobre a autobiografia, né, falar mais de mim realmente no trabalho, porque realmente algumas pessoas, a professora Silvana me conhece, porém Cíntia e Juliane e Christian, né, pouco me conhecem, e as outras pessoas também que foram ler, né, futuramente ler, não vão me saber quem eu sou, então realmente isso será colocado. Outras questões também sobre eventos históricos, que eu acho que foi a Juliane, que também irei dar uma pesquisada para colocar no trabalho, né? Eu acho que a conclusão também, né? Acho importante acrescentar mais algo, né? Para ficar bem relevante. Eu acho que só isso mesmo, não, eu só tenho a agradecer mesmo pelo olhar de vocês. Leda, talvez seja importante também indicar o porquê que você não respondeu a pergunta, né? Porque a ideia, eu sei por que você não respondeu, mas elas não sabem, mas como a Cíntia e a Juliane e a professora Silvana não entraram na nossa cabeça, na nossa proposta, talvez seja bom falar, né? Por que não respondeu a pergunta? Então, o que eu pensei, por que não responder a pergunta? Porque o trabalho foi mais para a gente refletir, né, sobre algo. Não queria colocar a resposta, mas assim, cada um achar o que realmente acha. Cada um tem a formação cultural, como a professora falou, cada um a cultural, cada um tem a sua. Então, por isso não foi respondida a questão. Eu tenho a minha formação cultural, eu entendo alguma coisa, a Juliane tem outra, a Silvana tem outra, então por isso eu não respondi a pergunta, né? Porque cada um tem. Eu queria mais deixar para uma reflexão pensativa, reflexiva sobre o assunto. É isso. Isso, né? Por favor, professora Silvana. Então, Leda, eu entendi. É bem provocante. E eu penso que nada impede você escrever isso, né? Quando você volta lá nas considerações finais, em relação à pergunta, entendeu? Em relação à pergunta, tal, lá da introdução, né? Deixamos para que cada leitor,
né, faça uma reflexão sobre, né, e você joga essa questão. Eu acho que é isso é um texto se torna, assim, provocativo. Eu gostei dessa, né, olha, eu tenho a minha, não tenho todo, tenho informação, mas e aí, vocês têm? Né, o leitor tem? Legal isso aí, né? Eu penso que dessa forma fica bem interessante aí o texto, bem provocativo. Obrigado, né? Até porque essa ideia foi porque, Leila, vou contar aqui porque estava filmando, mas tudo bem. Eu sempre falo isso. Quando ela me viu com esse episódio da criança, eu ri da cara dela, né? Eu ri da cara, ela falou que meu cabelo tá sujo. Eu falei, tá, e aí, besta, o que que você falou? Ela olhou assim, como é que tá rindo? Eu falei, ué, porque aí que está, a criança, de fato, colocou ela numa situação, numa encruzilhada, de como você vai lidar com essa questão ao vivo. Então, não adianta você ter o professor Christian, a professora Silvana, a professora não sei o quê, porque ali é o mundo real, né? Ela falou de você, e você, aí, por isso que é importante essa abertura, de que a Cíntia talvez lidaria diferente, eu lidaria diferente, eu, na hora, eu falo, sujo é o teu cabelo, continua sujo e feio, entende? Mas, obviamente, não é isso que impede a boa pedagogia, mas é por isso que essa questão é importante e alimenta, né? Acho bom essa sugestão da professora Silvana de anunciar, proposital a não resposta, até para não se tornar panfletário. Dentro dos estudos étnicos e raciais, existem muitas receitas quando a gente sabe que não funciona, de fato, diretamente. Né? Uma coisa é você ter uma criança negra na periferia, outra coisa é na classe média, outra coisa é no rural, os indígenas, etc. Então, outra coisa sou eu diante da situação, a partir da minha experiência, a formação cultural que estamos chamando, outra coisa, a professora Silvana, isso tudo demanda uma certa posição política, social e cultural, de fato, diante dessa situação. E é o nível de formação mesmo, importa muito, né, o contato que a gente tem com esse tipo de temática. Por exemplo, a Cíntia, hoje ela ganhou um ponto, né? Vou dar bom dia para elas, porque somos a maioria mulheres. Parece uma coisa simples, mas isso muda totalmente uma percepção de uma sociedade machista que ainda existe um feminicídio latente, né? Então, quando você muda isso, parece pouca coisa, mas é muito na formação cultural de um povo, quando você tem essa percepção. Cíntia, por favor. Eu só queria colocar duas coisas. Leda, na hora que eu falo para você, assim, como você lidaria com isso? É esse momento, sabe? Que você colocou ali na sua fala, na sua escrita, né? Na hora eu não soube como lidar. E depois? Você pensou sobre isso? Qual foi a reflexão da Leda? Como que você teria respondido, sabe? Eu acho que seria interessante você colocar, porque também mostra a sua construção, da sua formação cultural que está em andamento aqui, que é o que está sendo colocado em jogo hoje. É a construção da formação cultural de 4 anos da Leda num curso de pedagogia, sabe? Talvez você colocando ali o que a partir da formação sua enquanto docente, como que você lidaria com isso ali nesse momento? E a questão da pergunta não ser respondida, eu achei genial, concordo com a professora Silvana, e deixaria na última linha, que a hora que a pessoa chegasse na conclusão, no final, ao invés dela receber uma resposta, ela recebe essa lapada. E isso ia ser incrível, de verdade. Então, assim, isso que você colocou aqui em palavras, depois você vai reassistir, coloca do jeito que você falou aqui, no texto. Porque vai ficar incrível, genial mesmo, assim, esse fechamento, sabe? E é importante para o leitor, porque até para o leitor refletir, o Christian não vai concordar com isso, mas até para o leitor refletir sobre, ele precisa de uma dica, às vezes, sabe? E a gente não está escrevendo só para quem lê Adorno, que a gente está escrevendo para pessoas que nunca leram nada, entendeu? Que ela vai pegar o seu trabalho de conclusão de curso ali, em algum momento da vida dela, ela vai ler e vai falar, nossa, eu não pensei sobre isso. Vou pensar agora, depois que eu li tudo isso aqui, agora eu vou refletir. Acho que essa indicação ali no final ficaria genial, com certeza. Obrigada, muito obrigada mesmo.
É isso, vou conversar com a Lenda, né, ela terá uma semana para atender as questões mais grossas, né, do texto, a revisão, a reorganização, e a pergunta central, levar lá como a professora Silvana, e vocês repetiram, né, trazer o objetivo lá no objetivo e a metodologia, né, no resumo, e depois repetir na introdução para deixar mais explícito, né, e colocar essa pergunta no final, última frase mesmo, e explicitar um pouco mais sobre a metodologia autobiográfica, volta algum texto que mandei para você, Leda, ou se não, me pede, professor, não achei o texto, eu tenho aqui para definição mesmo, né, para saber do que você está falando, de onde você está falando, e também passar o texto sobre o que a gente entende por formação cultural, não precisa necessariamente se referir a Adorno, por mais que seja um termo adorniano, dá para se referir, mas aquele conhecimento, a apreensão da cultura que todo mundo tem a partir do seu contexto vivencial, né, pode ser uma definição própria também, mas a gente tem isso em Adorno especificamente. Pessoal, nós na pedagogia, a professora Silvana já está mais familiarizado, porque é do curso, a gente não tem nota, né, o conceito é aprovado ou reprovado, e aí depois eu coloco na ata. Então, aproveitar que está gravando, eu vou perguntar, acho que a Juliane já deixou, se ela puder falar tudo bem, mas se não, também tudo bem, porque seremos a maioria, porque eu também voto. Então, se ela reprovar, eu aprovo, e pronto. Professora Silvana, por favor, aprovado ou reprovado? Aprovado, com indicação de publicação. Obrigado. Cíntia, professora Cíntia? Aprovada também com indicação de publicação. Professora Juliane? Aprovada. Tá bom. Ótimo, sendo assim, lavrarei a ata como aprovado, vocês serão convidados a assinar a ata. Leda, quero dizer que foi um orgulho, te orientar, né, um desafio. Ainda bem que a Juliano quer falar alguma coisa, por favor. Vou só parar de gravar, tá, Juliano, porque ao público... bom, é uma defesa pública, pode falar. Mas vou parar de gravar. Pode falar, Juliano. Não, só queria acrescentar